o Salmo 23, que certamente é o trecho das Sagradas Escrituras mais conhecido em todo o mundo. Este Salmo de número 23, cujo título, aqui na minha Bíblia, que é a Corrigida Fiel, diz: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O título do Salmo 1 também fala de felicidade, não é? A felicidade do justo e o castigo dos ímpios. E no Salmo 23 o título é a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. É um salmo muitíssimo conhecido, todos nós já estudamos, já ouvimos pregações e mais pregações no Salmo 23, mas, irmãos, a palavra, ela é como uma fonte de água viva, de água pura, de água cristalina, e sempre tem o poder de saciar a sede da nossa alma. Então, que os irmãos estejam aí com o coração aberto, aqui na igreja, aí na sua casa, onde você estiver assistindo esta live, este culto online, que o teu coração agora esteja aberto para a palavra de Deus. Eu quero lembrar a todos que teve um rei que Deus não pôde abençoar. Deus queria abençoar, mas não pôde. Mas como que não pôde? Esse Deus que tudo pode, como é que ele não pôde abençoar quem ele queria abençoar? Porque diz a palavra, irmão José Soares, que esse rei que se chamava Roboão, o filho do rei Salomão, não abriu o coração para a palavra de Deus. Está escrito lá. Fica aí como lição de casa para todo mundo. Acha aí. Deus não pôde abençoar Roboão pelo motivo de que ele não abriu o coração dele para a palavra de Deus. Por isso eu rogo a todos os ouvintes da palavra do Senhor, que o teu coração esteja aberto, não só agora, mas sempre, para a palavra de Deus. Amém, igreja? Então vamos ler o Salmo 23, Salmo de Davi, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, igreja? Graças a Deus, irmão, por este salmo lindo, maravilhoso. Aleluia. Salmo de Davi. Davi, nós sabemos, ele foi o grande rei de Israel. E antes dele se tornar rei, na sua adolescência, na sua juventude, ele era pastor de ovelhas. E aqui nós encontramos ele compondo este salmo. Os salmos que são hinos, é como o nosso inário. Nós temos, a Assembleia de Deus tem a harpa cristã, que é um inário, Através dele a gente louva a Deus, através da harpa cristã. E o livro dos Salmos sempre serviu ao povo de Deus também como um inário. Então, o Salmo 23 é como um hino, mais um hino aqui nas Sagradas Escrituras. E, irmãos, neste Salmo, nós podemos
ver aqui diversas bênçãos que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos aqueles que o têm como Senhor e pastor. Eu quero colocar como introdução da palavra desta noite o versículo 1. Vou usar o versículo 1 para introduzir o que Deus quer falar conosco através desses 6 versículos do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então Davi tinha o Senhor como seu pastor. E, consequentemente, ele declara: nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Irmãos, o que o Espírito Santo me leva a dizer agora, quem é este Senhor que Davi diz: o Senhor é o meu pastor? A quem ele está considerando na sua mente, no seu entendimento, no seu pensamento, na sua fala, essa figura, o Senhor? Eu não canso de dizer aqui, irmãos, que a pregação que Deus tem me chamado para pregar é totalmente escriturística. Para mim não tem outro meio mais eficaz de interpretar a palavra de Deus a não ser através da própria palavra de Deus, ou através da iluminação e da revelação do Espírito Santo. Então vamos ver quem é este Senhor que Davi está se referindo. No Salmo 100, nós encontramos diversas descrições deste Senhor. Olha aí comigo no Salmo 100, versículo de número 3, o seguinte: sabei que o Senhor é Deus. Então lá no Salmo 23, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, e a gente indaga, quem é este Senhor? É Deus. Não é outra coisa, irmão. Não é um homem, uma mulher qualquer. Não é uma criatura humana, não é uma criatura angelical. Não é uma entidade espiritual qualquer. Não é um Deus forjado pelas mãos dos homens, já que no mundo existem milhares e milhares de deuses inventados pelos homens. O Senhor é o meu pastor. Quem é esta figura? Quem é este ser que Davi tem como Senhor? Deus, irmã Flávia. Como é que você afirma, pastor Fernando, que é Deus? Está aqui. Salmo de número 100, versículo número 3. Quem vai poder contestar que o Senhor do Salmo 23 é Deus? Aleluia. Se a própria palavra de Deus afirma: o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. E não apenas Deus, o Ser Supremo, eterno, onipotente, onipresente, onisciente. Aleluia. Ele é, além disso, de ser Deus, ele é Criador. Olha o que diz a sequência do versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos fez, me fez e te fez. Eu e você não somos só resultado de um dia da união conjugal de nosso pai e da nossa mãe. Não! Não! Antes de papai e mamãe me projetarem, Deus já tinha, aleluia, me criado no seu eterno conselho, no seu eterno propósito para comigo e para com você também. Aleluia, você não é resultado de uma explosão cósmica, você não é fruto de uma evolução de algum primata no passado. Não! A Bíblia diz aqui, aleluia, foi Ele quem nos fez. Então, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, quem é este Senhor? É o teu Criador,
é o teu Deus. Aleluia, aleluia. E diz ainda aí no Salmo 100, irmãos, servi ao Senhor com alegria. Então, quem é este Senhor? É aquele que é para ser servido. Por que eu estou aqui na igreja? Por que você está aqui na igreja? Para olhar para a cara do pastor? Para ouvir o tecladista? Apenas isso? Não, né, irmãos? Aleluia. Para um olhar para a cara do outro. Por que eu e você estamos aqui na igreja? Porque não tinha outro lugar para a gente ir, a gente resolveu vir para aqui, sabendo que aqui tinha uma reunião. Então vou para lá, não tem outro lugar, né? Então vou para lá. Aleluia. É por isso, porque nós não tínhamos mais nada para fazer, nós estamos aqui. Não! Irmão João, por que nós estamos aqui? Para servir a Deus. Aleluia, porque Ele é para ser servido, Isabel. Aleluia, servir ao Senhor. E esse serviço, irmão, não é aquele serviço que muitos empregados, né, muitos servos fazem para o seu senhor, para o seu patrão. Quando o patrão está olhando, aí o cara vai e trabalha, né, que nem um leão. Mas quando o patrão vira as costas, irmão José Soares, o cara cruza o braço, vai no banheiro, fica 2 horas lá no banheiro, até cochila, sentado no vaso. Sabe? E o patrão deu uma saída. Não. O serviço que tem que ser feito para Deus, Joel, está aí, ó, servir ao Senhor com alegria. Não sei se a Mariana lembra, mas quando eu cheguei aqui tinha esse versículo aqui. Lembra, Mariana? Então, nas fotos antigas, os irmãos podem reparar, servir ao Senhor com alegria, bem gigante aqui, ó, na nossa cara, servir ao Senhor com alegria, para dar um show na nossa cara feia, na nossa carranca, né? E às vezes acontecem uns problemas, aí a pessoa fica ali com aquela tromba, com aquele bico, né? Com aquela cara parecendo que chupou limão, enrugada que nem um repolho. Aí a gente lia aqui, né? Servir o Senhor com alegria. A cara de repolho tinha que desaparecer na hora, irmão. Aleluia. Aleluia. Porque se for com tristeza, se for com, sabe, com pesar, não está servindo a Deus. Porque o serviço que o Senhor quer é com alegria. Paulo lá na prisão, na masmorra, no calabouço, algemado, acorrentado, ferido. Aleluia! Ele escreve uma carta dizendo, aleluia, regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Aleluia. O irmão Paulo, todo arrebentado no calabouço, ele fala de alegria para a igreja. Filipenses 4:4. O assunto da epístola é alegria. Foi-me bom estar aqui, porque aqui, aleluia, eu pude ganhar toda a guarda pretoriana para Jesus. Os guardas iam revezando, cada guarda que ficava ali algemado com ele no calabouço, ele ganhava para Jesus, aí voltava para o palácio. Aí aquele que foi evangelizado levava Jesus lá para o palácio de César, João. Aí vinha outra dupla, e ele ganhava para Jesus, aí voltava para o palácio, dando mais testemunha ainda de Jesus. Ganhou toda a guarda pretoriana. E ele diz, se Deus não tivesse me mandado para cá, eu não teria ganhado a casa de César para Jesus. Por isso ele fala de alegria na prisão. Aleluia. Aleluia. Então a gente pode estar passando o que for. Dá para ser alegre. Dá para servir o Senhor com alegria. Eu lembro de uma reportagem de umas chuvas que castigou uma área do Brasil e causou desmoronamento. E teve um crente que
inclusive era da Assembleia de Deus. Ele perdeu a casa, perdeu tudo. Desmoronou lá no morro que ele morava, a casa dele com tudo. E conseguiu escapar com vida, ele e a família. E só teve uma coisa que ele conseguiu sair no corpo dele, levando de dentro da casa dele antes de ser engolida lá pelo desmoronamento. Além da roupa, claro. Foi o envelope do dízimo dele no bolso. Estava no dízimo, que estava quase na hora de ir para a igreja, e ele já tinha colocado o envelope do dízimo. E a reportagem chegou ali e foi entrevistar ele ao vivo para ele falar o que ele tinha perdido, como é que ele estava. Ele falou, não, estou bem, estou vivo, eu e minha família escapou, graças a Deus, e agora só estou vendo aqui a hora que eu vou para a igreja para poder entregar o meu dízimo, foi a única coisa que sobrou. E ele dizia isso, sabe, sem rancor, sem ressentimento, perdeu tudo. Ele só estava pensando na hora de levar o dízimo dele para a igreja. Servir o Senhor com alegria. Pode estar desabando o mundo à nossa volta, irmão. Nós temos que servir o nosso Deus com alegria. Aleluia, porque esta é a palavra. Esta é a palavra do Senhor. Mas vamos voltar para o Salmo 23 para prosseguir. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. Glória a Deus. E aí, queridos, Davi faz essa ilustração, faz essa analogia. Ele coloca Deus aqui como um pastor para ele. E aí ele vai descrever o seu relacionamento com Deus. Aleluia. Lembrando de como era ele como pastor ao cuidar das suas próprias ovelhas, das ovelhas do seu pai. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. E o que é isso? Nada me faltará. O próprio Salmo vai nos dizer, igreja. Aleluia. Aleluia. Já vi gente dizendo, ao pregar este salmo, quando chega nessa parte aqui, nada me faltará, não vai me faltar dor de cabeça, não vai me faltar câncer, não vai me faltar bala perdida, nada me faltará. Aí só falou coisa ruim. Aleluia. Mas, como eu já disse e repito, a melhor maneira da gente interpretar a palavra de Deus é através da própria palavra de Deus. E o próprio Salmo diz o que ele está querendo dizer com nada me faltará. Olha o versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aleluia. O que nós entendemos na sequência do nada me faltará? Que não vai faltar descanso. Porque é isso que o autor santo, porque a palavra de Deus foi escrita por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia, é isso que ele está dizendo. O Senhor, que é o meu pastor, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ou seja, ele me dá descanso, ele me leva a um lugar de descanso e de provisão e de alimento. Aleluia. Esse é o nada me faltará. Nós sabemos que tem pessoas que cometem suicídio porque não aguentam mais a tribulação da sua vida, o inferno em que estão vivendo, vivem com a alma perturbada, com o espírito inquieto o tempo todo e não suportando mais as perturbações da sua vida, acha que a morte é um meio de dar fim às tribulações da sua vida. Mas veja bem, ninguém precisa tomar esta decisão. Por que não? Aleluia. Porque a palavra diz aqui que Ele, o Senhor, quando Ele é o nosso pastor, aleluia, nós podemos ter uma vida de descanso aqui nesta terra. Deitar-me faz em verde pastos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O
fico imaginando, irmãos, um animal. Irmão Zé Soares, o senhor que já trabalhou muito aí com animal, quando ele deita naquele pasto, para onde ele olha, ele só vê pasto. E o que é isso? É alimento. Quer dizer, ele está deitado em cima da provisão dele. Então ele fica sossegado ali, deitado. Aleluia. Tranquilo. Se eu for para lá, tem provisão. Se eu for para lá, tem provisão. Para frente, para trás, para um lado, para o outro. Aleluia. Só deitar e descansar. É assim que acontece, gente. Quando realmente o Senhor é o nosso pastor. Por isso que Jesus disse, não vos preocupeis, não andeis ansiosos, não andeis inquietos, não andeis perturbado com coisa alguma. Nem pelo que vão comer, nem pelo que vão beber, nem pelo que vão vestir. Aleluia. Aleluia. Não se preocupe com a provisão. Não se preocupe. Aleluia. E eu confesso para os irmãos, eu nunca me preocupei com o que eu vou comer no dia seguinte, irmão. Nunca. Eu passei um dia preocupado. Meu Deus, o que vai ter amanhã no meu café da manhã, no meu almoço? Será que vai ter? Será que não vai ter? Meu Deus, o que vai ter na janta? Isso nunca. E olha que eu já tive tempo desempregado, já fiquei meses, anos sem salário, já passei tudo quanto é crise financeira na vida, irmão. Já estive endividado muitas vezes. Tem muitos anos que, graças a Deus, eu não sei mais o que é isso, mas já estive. Ou seja, que o dinheiro que vinha não dava nem para pagar as dívidas. E se fosse pagar as dívidas, eu ia continuar devendo e não ia sobrar para comer. E mesmo assim, eu nunca me preocupei com o dia seguinte. Aleluia. Porque eu creio que Deus tem provisão para a minha vida. Aleluia. Aleluia. Quando ficou sem chover 3 anos e meio em Israel, na época do profeta Elias, ele foi morar no deserto. Se morar num lugar onde cai chuva, já está havendo escassez, imagina ir morar no deserto, irmão. Que é escassez o tempo todo. E ele foi para o deserto. E era um servo de Deus, e ele tinha o Senhor como pastor dele. E como é que ele sobreviveu lá? Deus mandava carne e pão para ele no deserto. Deus mandava corvos levar carne e pão para ele no deserto. Oh, aleluia! Eu lembro, irmãos, que no ano de 95 e no ano de 96 eu dirigi a congregação da Assembleia de Deus lá do Parque Beira-Mar. E ali tinha uma irmãzinha nossa ali, chamada Irmã Cecília. O marido tinha abandonado ela e ela tinha 6 crianças pequenas. E chegou um belo dia, ela dando esse testemunho lá dentro da congregação, e eu ouvi da boca dela esse testemunho, e ela dizia, chegou um dia que ela não tinha nada no armário, nas panelas, não tinha nada para dar de comer para os 6 filhos. Um belo dia aconteceu isso. E o que ela fez? Ela colocou o joelho no chão e ainda chamou os 6 filhos, tudo criancinha, vamos orar para Deus fazer alguma coisa por nós. E eles começaram a orar, irmão. Uma mãe e 6 filhos abandonada pelo marido. Ali, na sala, no sofá, ajoelhado e pedindo, Senhor, venha prover na nossa vida. Nós não temos nada para comer. E de repente, irmão, de repente, entra um gato dentro da sala da casa daquela irmã, carregando uma peça desse tamanho de carne. Ela diz que tinha mais de 5 quilos de carne.
E de repente ela escutando o barulho do gato entrando com a carne na boca. Ela olha assim, o gato se assusta, corre e deixa a carne na sala dela. Ela pega a carne, ainda de joelho e dá graça. Senhor, eu te agradeço pela tua provisão. Foi lá para a cozinha, lavou a carne, botou na panela, daqui a pouco estavam os filhos e ela com carne tudo agarrada no dente, tanta carne que tinha ali para ele. E assim Deus continuou cuidando daquela família. E ela diz, olha, quando ela deu esse testemunho, irmãos, ela tinha uma casa de 3 andares. Aleluia. Ela fala, irmãos, não me diga como é que eu construí essa casa. Ela tinha uma criação de pato, sabe, dezenas de pato no térreo da casa dela, que toda vez que eu ia lá fazer uma visita, ela me enrolava um pato lá no jornal, leva para o senhor pastor. Me dava um pato de presente. Não me pergunte, eu só sei que Deus me deu esta casa para mim e para os meus filhos. Aleluia! Deus proveu, e eu sempre vi, igreja, Deus fazer isso na vida daqueles que verdadeiramente têm o Senhor como seu pastor. Não falta provisão, não falta descanso. Só vive perturbado, inquieto, ansioso, atribulado, quem ainda, aleluia, não tem ainda o Senhor como pastor. Uma vez eu estava vendo uma charge, o Jefferson, daquele Charlie Brown. Ele estava deitado e rolava para um lado, rolava para o outro, estava com insônia. E nos pensamentos dele, a causa da insônia dele é porque já fazia vários dias que não tinha, ele estava sem problema na vida. E a falta de problema, de crise, de situações difíceis na vida dele, deixou ele perturbado. Ele não conseguia dormir. Mas minha vida nunca foi assim. Quer dizer, o problema dele era não aceitar uma vida de descanso. Ele estava tão habituado a viver num mar de problema que, de repente, ele estar sem problema lhe causou problema de insônia, de não conseguir dormir. Falou, não, tem alguma coisa errada. E, lamentavelmente, tem crente assim. Porque eu já conheci crente assim. Eu sei o que eu estou falando. Tem alguma coisa errada, pastor. Eu estou muito preocupado. Por quê? Minha vida está muito boa. A minha vida está muito boa, está muito sossegada. Não está certo isso. Está aqui, irmãos. Há um lugar de descanso. Deitar-me faz em verde pasto. O autor de Hebreus diz, resta ainda um lugar de repouso para o povo de Deus. Aleluia, nós temos um lugar de repouso, de descanso no Senhor. E eu não estou falando da vida eterna, eu estou falando de agora, de aqui e agora, porque nós já temos a eternidade. Quem é de Cristo já passou da morte para a vida. Então aqui mesmo, nesta vida, há um lugar de descanso. Senão o salmista não teria dito que o Senhor, como seu pastor, jamais poderia levá-lo a este lugar de descanso. Como ele diz aqui, deitar-me faz em verdes pastos. Eu não aceito, irmão, que alguma coisa ficar me inquietando, sabe, querendo tirar meu sono. Eu coloco o meu joelho no chão, Senhor, estou te servindo, estou na tua presença. Leio a tua santa palavra todo dia e procuro aplicá-la. Procuro me espelhar dia a dia na tua palavra e não sair dela. Por que essa inquietação em mim? Me liberta. Me liberta disso. E fico de joelho pedindo a libertação até Deus fazer a obra na minha alma. Aleluia. Até Ele fazer a obra na minha alma. Eu não aceito, irmão. Levantar, estar dentro de casa, inquieto, perturbado, com a família, ou ir para a rua. Aleluia. O salmista diz, em paz me deitarei, em paz dormirei, e em paz me levantarei. Aleluia.
Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Você pode dar glória a Deus por esta paz, por esse descanso, por esse repouso que o Senhor, sendo nosso pastor, tem para a nossa vida. Então dá glória a Ele aí. Você que nos assiste na live, coloca um glória a Deus aí, coloca um aleluia. Participe aí deste culto você também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba essa paz no teu coração. Outra coisa que o Senhor como pastor não deixa faltar. Versículo 3, refrigera a minha alma. Então ele tem refrigério. Quando é que a gente sente refrigério no corpo, né, irmão? Quando está aquele dia ensolarado, quente, aí a gente entra num ambiente assim com ar-condicionado, ou na frente de um ventilador, e aí a gente começa a se refrigerar ali, né? Abaixar aquela temperatura, aquele calor. Aleluia. Então isso é o refrigério para o corpo e para a alma. Aleluia. Quando a alma também está aquecida com tanta angústia, com tanta aflição, com tanto estresse, refrigera a minha alma. E Davi diz que o Senhor, sendo seu pastor, nada me falta. E sabendo disso, ele diz, refrigera a minha alma. E essa palavra aqui, aleluia, ela é inspirada pelo Espírito Santo, de modo que essa palavra é a verdade de Deus para a nossa vida. Então, entenda o Senhor como pastor. Aleluia, não pode faltar refrigério para a nossa alma. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Davi certamente estava aqui lembrando, quando ele, sendo pastor, guiava as suas ovelhas pelo melhor caminho, pelo caminho reto, pelo caminho direito. Aleluia. Ele sabia que como pastor ele procurava conduzir as ovelhas pelas melhores trilhas. E Deus é aquele que também, irmãos, quando ele é o pastor, a gente não precisa ter aquela insegurança de viver. Será que eu estou andando certo? Será que meus passos estão sendo direitos? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Não, 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 não. Porque nós temos um guia. A figura de um guia nos lembra o quê, irmãos? Aquele que sabe o caminho. Aquele que sabe para onde está indo. Então o Senhor, como pastor, ele também é guia. Ele sabe muito bem para onde nos dirigir, para onde nos levar. De modo que eu e você podemos dizer, eu estou aqui nesta noite porque o Senhor me guiou até aqui. Aleluia! O Senhor me dirigiu a este lugar. Assim como Ele me dirige a cada hora, a cada dia. Aleluia! Assim como Ele dirige a história da minha vida. Guia-me pelas veredas da justiça. E não é por qualquer caminho, não. É pelo caminho da justiça. Que coisa maravilhosa, irmão. Deus sempre nos dirige com retidão. Aleluia. Ou seja, quem é ovelha do bom pastor, deste pastor aqui, que é Deus, que é Jesus. Aleluia. Aleluia. É guiado num caminho de retidão, num caminho direito. Num caminho direito. Aleluia. É ou não é maravilhoso ter Jesus como pastor? Porque você tem essa consciência tranquila. E você está andando reto. E você está andando numa linha direita. Você não está desviado nem para a direita e nem para a esquerda. E nem andando, muito menos andando para trás. Você está andando, aleluia,
no caminho da justiça. Aleluia. Ou seja, os seus relacionamentos, os seus projetos, as suas atitudes, a sua fala, o seu pensar, todas as circunstâncias da tua vida, aleluia, você está de boa. Porque tudo você faz com justiça. Os teus negócios, as tuas tratativas, é tudo com retidão. Aleluia. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Então Deus tem amor pelo nome dele e nós carregamos o nome de Deus em nós. Aleluia. Nós carregamos, nós invocamos o nome do Senhor, nós somos o povo de Deus. Nós somos ovelhas do pastoreio dele, como já vimos lá no Salmo 100. Então o nome de Deus está em nós. E Deus tem amor pelo nome dele. Ao ponto que um dos mandamentos é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O Senhor não tem por inocente quem toma o nome de Deus em vão. Então, se o nome de Deus está entronizado na nossa vida, Deus tem amor ao nome dele. Por isso ele vai estar sempre nos guiando, nos conduzindo pelo melhor caminho, que é o caminho da justiça. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que é que não vai faltar ainda? Proteção. Proteção, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque nesta vida, irmão, tem caminhos perigosos, tem lugares perigosos, é ou não é? Assim como o salmista, o Davi, quando o pastor tinha que tirar, as ovelhas, o rebanho do aprisco para levar até os mananciais de água, até o lugar de pasto, para elas se alimentarem, para elas saciarem a sede. Aleluia. E no trajeto, provavelmente havia lugares pedregosos, havia vales, e nesses vales, animais selvagens, ladrões, onde as suas ovelhas poderiam correr algum perigo. Então o salmista diz: ainda que eu ande num vale de sombra e de morte, ainda que eu ande em lugares perigosos, aleluia, isso não vai ser problema, nem para mim, nem para você. Por quê? Porque ele que diz, aleluia, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, se em algum momento a gente se encontrar num lugar de perigo, num lugar em que a nossa vida está correndo risco, aleluia, não tem problema. Aleluia, a gente estar nesse lugar, porque ali vai estar a presença conosco. A presença do Senhor vai estar conosco naquele lugar. Eu lembro, irmãos, quando eu fui assumir a igreja lá no Parque Beira-Mar, o antigo dirigente chegou para mim: irmão Fernando, vou te dar um conselho. Quando você vier para cá, porque fica dentro de um lugar que hoje é chamado comunidade, mas antigamente era chamado de favela, né? Aqui, ele disse, aqui tem muito tiroteio. E aí, quando você faz o seguinte, tem irmãos que moram dentro da comunidade. Então, se você pede a algum irmão, se caso estiver tendo tiroteio, para ficar na entrada da comunidade, para quando o senhor chegar, o senhor ser avisado, é o senhor não entrar. Aí eu perguntei, e o que eu faço? Aí o senhor volta para casa, você não vai entrar no lugar que tem tiroteio. Aí eu falei, é? E de quando em quando que acontece tiroteio? Pastor, é quase todo dia. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sempre está tendo tiroteio. Aí eu falei, mas se tiver, como é que eu vou servir a Deus? E Deus que me mandou, Deus tinha me revelado, irmãos, que era para mim servir ele nesse lugar, nessa comunidade. Aí falou, não tem preocupa não, irmão Fernando, eu já fiquei 8 meses sem entrar aí. O pastor ficou 8 meses sem dirigir um culto por causa que estava tendo tiroteio todo dia, na hora do culto. Aí eu falei, irmão, olha, eu quero agradecer o teu conselho, sabe, a tua preocupação comigo, mas
eu vou entrar, eu não vou pedir alguém para me avisar de nada, não. Porque é Deus que está me mandando e a presença dele é na minha vida. E eu vou entrar aí, vou fazer a obra de Deus em todos os dias que tiver trabalho. Então que Deus te guarde, irmão. Mas, irmão, a gente tem que ser prudente, ele falou, né? Tá bom, irmão. Eu estou obedecendo a ele, eu sei que ele é comigo. Se o irmão acha que eu estou sendo imprudente, ora por mim. E aconteceu, irmão. Está no primeiro dia, quando eu estava indo, e aí um irmão passou de carro, me ofereceu carona, eu não tinha carro na época, e ele saiu entrando dentro da comunidade, e lá tinha assim umas barricadas na entrada para entrar devagarzinho, né, para impedir que a polícia entrasse de uma vez na comunidade, e ele saiu entrando, passando por cima das barricadas, né, e aí o pessoal do tráfico ficou doido, veio todo mundo com arma, tudo armado com a arma já apontando, para, que vocês vão morrer, para. Aí ele parou, sai do carro, vocês vão tudo morrer. Aí teve uns irmãos que já estavam lá na igreja, quando viu a correria do pessoal do tráfico, saiu tudo para fora da igreja para ver o que estava acontecendo. Aí quando eu saí, eles sabiam que era o meu primeiro dia lá, os irmãos da igreja, e me viram lá de longe mesmo, eles me viram que eu era altão, né? Aí vieram correndo, não mata não, é o nosso novo pastor, não mata não. Os irmãos entraram na frente do pessoal do tráfico e falaram, não mata não, é o nosso novo pastor, ele não sabia, não sei o quê. Mas não foi eu, foi o motorista lá, o irmão que me deu a carona, que saiu entrando, né, velozmente lá dentro da comunidade e causou isso tudo. Aí eles abaixaram a arma e tal. E aconteceu, irmãos, aconteceu diversas vezes. Eu entrando nas ruas, aconteceu o tiroteio, a gente tem que ficar andando assim, bem encostadinho nos muros, assim, evitando o máximo, né, ser atingido por bala perdida. Aconteceu na hora do culto, sai tiroteio e as janelas lá eram que nem aqui, assim, do mesmo jeito que aqui era a igreja lá. Então a gente tinha que se deitar no chão, porque se entrasse bala perdida pela janela, para não atingir ninguém, aí, na hora do culto, parava o culto, todo mundo deitava no chão, esperava acabar o tiroteio, levantava e começava o culto de noite. Mas aí um dia, irmãos, que eu fiquei ali um bom tempo do horário do culto com a cara no chão, falei, meu Deus, isso não pode estar acontecendo. Nós estamos aqui te adorando, te servindo, Senhor, e por causa de marginais, a gente tem que ficar com a nossa cara no chão. Aí eu fiz uma campanha, eu sozinho. Fiz uma campanha todo sábado, eu ia sozinho para dentro da igreja, me trancava, colocava meu joelho no chão. Senhor, eu não quero que isso nunca mais se repita. Eu não quero mais esses vagabundos, traficantes colocando arma na minha cara. Eu não quero mais deitar no chão por causa de bala perdida. Eu quero entrar e sair aqui guardado e protegido pelo Senhor. Fiz essa campanha, irmão. Aí lá tinha um clube dentro da comunidade, lá tinha um clube lá que... todo fim de semana era lotado lá, aí teve 2 marginal que saindo do clube, logo na entrada passou uma viatura da polícia, eles se assustaram, eles tinham uma bomba e jogaram dentro do carro da polícia, estourou o carro, estourou os policiais, ficou pedaço assim dos corpos dos policiais grudados nas paredes assim em frente, acabaram, mataram os 2 PM, aí o governador na época ficou tão furioso com essa morte desses 2 PM, que mandou um ônibus cheio de munição e falou lá para o quartel que tem lá da Polícia Militar em Duque de Caxias, acaba com essa munição toda dentro daquela favela. E eles chegaram, irmão, centenas de PM, na madrugada, dando tiro. Aí tinha uma casinha de santo lá, metralharam a casinha de santo, que era dos traficantes para proteger a comunidade, e chegaram no clube, fizeram assim um corredor, e todo mundo que estava dentro do clube saía, dentro desse corredor de policiais, levando soco, chute, pontapé. Eu não estava lá, não vi isso, mas quem estava lá e passou por isso, né, me contou no outro dia. E apanhou todo mundo. Aí depois que esvaziaram o clube, os policiais entraram dentro do clube, metralharam tudo, acabaram com o clube lá, metralhando tudo, acabou. Depois foram para dentro da comunidade, dando tiro até em barraca de cachorro-quente. Falava o pessoal que estava no barriquinho do cachorro-quente, sai daí, todo mundo, metralhado.
Aí eu não vi nada disso, né? Aí no outro dia que eu cheguei para dirigir o culto, o pessoal da igreja chegou para mim: você está sabendo o que aconteceu essa madrugada aqui? Eu falei: não, o que aconteceu? Aí me contaram essa história. Aí ouvi, aí um deles falou: mas sabe o que foi mais impressionante? A favela toda está furada de bala. E a igreja, que era o maior prédio dentro da comunidade, e ficava no centro da comunidade, fica até hoje, não tinha uma bala que pegou, nem no muro, nem nas paredes, nem nas vidraças da igreja, não tinha uma bala. E o pessoal, a vizinhança que estava ali, ouvindo os irmãos me contar o que aconteceu, eu falava: é mesmo, essa casa é de Deus mesmo. Aí a favela toda está toda furada de bala e uma bala não pegou na casa, nessa igreja. O próprio pessoal que morava lá, que não era da igreja, eu ouvi eles falando isso, irmão, nas ruas. Aleluia. E o movimento que ficava ali foi lá para o valão, lá para o mangue no final da favela. E eu fiquei ali 2 anos, irmãos, entrando e saindo. Guardado e protegido por Senhor. Eu digo isso, aleluia, para a honra e glória do nome do Senhor. O antigo dirigente que ficou 8 meses sem dirigir um culto por causa de tiroteio, Deus me deixou ali 2 anos, entrando e saindo a hora que eu queria. E eu ia lá no final da favela também pregar para eles. Eu ia lá no meio do movimento. E eles me ouviam, irmão. Ele me ouvia: larga isso, larga essas armas, entrega a vida de vocês para Jesus. Isso não é vida que Deus tem para vocês. E eles baixavam a cabeça com uma R15 pendurada e ficavam assim, me ouvindo, que nem uma criança ouvindo um pai dando uma bronca. Aleluia. Foi 2 anos assim. E levava a caixa de som lá para o final, na porta da boca do fumo, colocava lá, ainda pegava a luz lá do barraco e pregava ali o evangelho todo domingo à tarde para eles. Aleluia, porque a presença de Deus era comigo, é comigo. A presença de Deus é com aqueles que têm o Senhor como seu pastor, de maneira que, irmão, a gente pode estar no lugar que for, se a presença de Deus é conosco. Aleluia, aleluia, Ele nos protege. Por isso que a palavra também diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Geazi, quando ficou ali preocupado com o exército da Síria, cercando a casa do profeta Eliseu, Geazi, que era o secretário de Eliseu, quando viu aquilo, ao sair de casa, ai, homem de Deus, nós vamos morrer, homem de Deus, olha quantos estão nos cercando. O que Eliseu disse? Aleluia. O que Eliseu disse para ele? Eliseu fez uma oração: ajoelhei, rapaz. Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Aí Deus abriu os olhos espirituais de Geazi. E que foi que ele disse? Meu Senhor, carros e cavalos e cavaleiros de fogo, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. O exército celestial estava ali para guardar o servo de Deus. Aleluia! Pode se levantar quem quiser contra você, mas se o Senhor é o teu pastor, não falta proteção para você, não falta livramento para você. Receba essa palavra. Aleluia, seja liberto do pânico, seja liberto do medo. Aleluia, não viva assombrado, assustado. Aleluia, com coisa alguma. Deus tem poder para proteger a tua vida. Ainda que você ande no vale de sombra e de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Deus também não deixa faltar honra. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aleluia. O inimigo, irmãos, é aquele que quer nos ver derrotados. O inimigo é aquele que tem inveja. O inimigo é aquele que arma cilada contra a nossa vida. O inimigo é aquele que trabalha para nos destruir. Como Jesus diz, ele vem para matar, roubar e destruir. Aleluia. Agora ouça isso, igreja. Por maiores e mais ardis que sejam os planos do inimigo contra a minha vida e contra a tua vida, contra a vida daqueles que têm o Senhor como seu pastor, aleluia,
Aleluia, ao invés dos planos do inimigos prevalecerem contra a nossa vida, irmão, sabe o que Deus faz? Ele não apenas aniquila o plano do inimigo, como ele ainda nos honra diante dos nossos inimigos. É o que não falta, honra. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Enquanto o inimigo está tramando contra a nossa vida, Deus prepara um banquete de honra, de alegria. O meu cálice transborda. A minha cabeça é ungida com óleo. Aleluia. Aleluia. Enquanto o inimigo trabalha contra você, Deus está te honrando. Deus está te dando mais unção. Deus está te dando mais motivo de ser alegre. O meu cálice transborda. Arai, choramanda, lamacai, chomaná. Oh, aleluia. Que Deus maravilhoso. Não falta honra, não falta alegria, não falta unção. E para concluir, o salmista termina dizendo que aqueles que têm o Senhor como pastor, não vai faltar bondade, não vai faltar misericórdia. Certamente, olha aí, que não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia, Deus sempre vai estar fazendo o que é bom, porque Ele é Deus bom. Deus é bom. Ele sempre vai fazer o que é bom para conosco. Aleluia, mas Ele também é misericordioso. Porque Ele sabe que muitas das vezes a gente falha, a gente tropeça, a gente peca, a gente erra, a gente faz besteira. A gente faz o que não devia fazer, a gente fala o que não devia falar, pensa o que não devia pensar. A gente se equivoca, a gente se contradiz. Mas aí Ele também é misericordioso. Aleluia, por isso que o salmista também diz: Senhor, as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Porque elas não têm fim, novas são a cada manhã. Ou seja, a cada manhã, a cada novo dia, Deus vai, aleluia, ser misericordioso para conosco. De modo que, diante dos nossos erros, dos nossos fracassos, a gente não precisa pensar que é o fim. Porque Deus não é apenas bom, Ele também é misericordioso. Por isso que a palavra também diz, ainda que o justo cai 7 vezes, todas as 7 vezes o Senhor o levantará. O Senhor o levantará. Oh, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Por isso que eu estou aqui, irmãos, desde os meus 19 anos. Aleluia. E foi a idade com que eu me batizei. Eu já frequentava, mas ainda eu não tinha aquele compromisso com a casa de Deus. Mas desde quando eu me batizei, aleluia, aleluia, em dezembro de 1986, aleluia, eu vivo dentro da casa do Senhor. Não tem nada no mundo que me atraia mais do que a casa de Deus. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em outras versões diz: vou habitar para sempre. Esses que têm o Senhor como pastor não perdem esta graça. Não perde esse privilégio na vida de estar na casa do Senhor. Quem está sempre na casa do Senhor são aqueles que têm o Senhor como seu pastor, porque sabem que não lhe falta bondade e misericórdia na sua vida. Amém, igreja? Que Deus continue falando mais ao nosso coração. Falta ainda alguns minutinhos. Tem algum hino aí, Bel, de acordo com o Salmo 23? Aleluia, glória a Deus. Vamos aproveitar esses últimos minutinhos. Não, a gente
O culto é até 8h30, mas o decreto é até 9 horas, né? O culto é até 8h30, mas o decreto não mudou não esse fim de semana, Zaninha? Mas saiu algum outro novo? Não? Aleluia. Então vamos que vamos, irmãos. E você que está aí na live, compartilhe esta live. Compartilhe no teu grupo de WhatsApp, de Facebook, curte, dá aí o joinha, o like, comente, tá bom? Marque um amigo, uma amiga, algum parente. Faça isso, faça isso. Vamos junto anunciar o reino de Deus. Nós estamos aqui na casa de Deus porque o Senhor é o nosso pastor. E a prova disso é que nós estamos aqui, aleluia, há longos dias, né, Mariana? Quanto tempo você frequenta aqui, né, Mariana? Oh. Antes da casa de Deus ser inaugurada, né? Então nós temos gente aqui, ó, que antes da casa ser inaugurada já estava aqui frequentando. Porque tem o Senhor como pastor. Aleluia, amém? Glória a Deus. Vamos